grupo é composto por mim, Lucivane, Rosane, Trajaro e Berenice. Então, nosso grupo ficou com a questão da ciência e pesquisa com as línguas clássicas. Para iniciar, então, eu gostaria de falar um pouco sobre a linguística, né? O que seria a linguística, então? Como todos nós sabemos, a linguagem, ela existe de várias formas. A linguagem corporal, a linguagem, por exemplo, os animais têm a sua própria linguagem, a linguagem artística, e sabemos explicar, então, qual a diferença, então, da linguística para explicar a linguagem. Então, a linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal humana. E essa linguística, então, faz parte de uma ciência que foi chamada por Saussure de semiologia. Como, então, pode passar, o nosso grupo ficou com a questão das línguas clássicas. Passa mais um que ficou fora do... As línguas clássicas quais são, então? É o grego antigo e o latim. A gente chama de latim a língua latina, que é a língua dos antigos romanos. E a língua grega, então, deve-se entender como o grego antigo, aquele diferente do grego moderno de agora. E qual, então, é o objeto de estudo de um linguista, né? Um linguista, então, ele deve saber falar sobre uma língua. Por exemplo, saber falar as características de determinada língua, seus princípios, e não como pensam algumas pessoas que um linguista deve saber falar determinada língua, ou uma ou mais línguas. Ele deve falar as características, saber falar sobre determinada língua. E também é importante salientar que ele primeiro analisa a língua falada e posteriormente a língua escrita. objeto de estudos de língua clássica. Então, as línguas clássicas, o grego e o latim, elas, como todas as línguas, elas, por fatores históricos, ideológicos, políticos e outros, eles acabam transformando em outras línguas, ou nos seus dialetos, ou nas suas variantes, né? No século XIX, os dialetólogos que estudam os dialetos, eles registravam as falas populares através de inquéritos, fazendo observações e tal. E hoje em dia, as pesquisas já são mais avançadas, podendo contar com informações em várias áreas, desde escritas, tendo bem mais recursos que na época, quando eles usavam os corpos, que eram os documentos escritos somente, né? As línguas faladas, elas sofrem sempre modificações, por conta desde de expressões, de dialetos. Já a língua, quando ela é escrita, ela fica mais fiel, ela não sofre tantas alterações, até mesmo essas línguas clássicas como o grego e o latim. Apesar de eles terem bastante variações, mas quando elas são escritas, elas têm menos variações. Desde a sua fase primitiva, a sua dialetação, e no início ela passa para as línguas românticas. E o grego tem o grego clássico é uma variante do grego bizantino, que são os mais conhecidos. E as palavras gregas, elas são muito usadas para darem formas das palavras num vocabulário mais científico, na medicina e na ciência. E o grego, ele era muito usado antigamente, no caso, ele foi muito usado nos primórdios para as escrituras religiosas. E o latim, ele ficou bastante conhecido pelas obras literárias e normativas. E o latim, ele teve a variação do latim clássico e do latim vulgar. O
O latim clássico ele era usado mais entre os nobres e com o tempo o latim que era considerado vulgar, que era mais o popular, mais usual, ele acabou substituindo a popularidade do latim clássico. Bom, eu vou falar sobre o trabalho científico, depois a Najara vai falar sobre o grego. Eu vou falar do latim. A importância do latim no desenvolvimento mental somático do conscienciólogo. É de Jaime Pereira, de 2008. Esse artigo foi elaborado para fundamentar o curso de língua latina da Unescom. O objetivo desse trabalho era destacar a importância da língua latina no desenvolvimento intelectual da Consim. Pesquisando um pouquinho o que seria esse Consim, dá para a gente entender que é a nossa consciência, é a consciência que está viva, né? E ele desenvolveu esse trabalho. O que ele abordou no trabalho dele? Ele questiona a noção do latim como uma língua morta. A gente tem por língua morta que uma língua deixa de ser a língua materna de um povo, né? E o latim foi considerado uma língua morta. Por quê? Porque não era mais o idioma aprendido desde o berço, né? Mas ele destacou no trabalho dele que, segundo alguns estudiosos, o latim está vivo, mas, como a Rosana falou, de forma modificada, né? Em muitos grupos humanos. Outro tema que ele abordou foi alguns fatos esclarecedores quanto à relevância do latim. A língua latina ela teve origem lá no Ocidente e foi a língua oficial de muitos países, de muitos escritores como Dante, Virgílio, Cícero, né? Mas com o passar do tempo ela foi perdendo seu espaço. E hoje o latim, ele, né, trazendo para hoje, ele é usado no vocabulário das ciências em geral, como a medicina, a biologia, a botânica. Um exemplo de uma palavra que depois a Najara vai explicar no quadro melhor é tipo a palavra deletar, que ela tem origem do latino delere, que significa destruir, apagar, né? O conhecimento do latim, ele leva o estudante a compreender as raízes e a estrutura das línguas românicas, como o português, por exemplo. E o latim também é o berço da tradição científica, e seu estatuto conduz ao aprofundamento do raciocínio lógico. No terceiro tópico que ele aborda é o atual interesse pelo retorno da língua latina nas universidades brasileiras. Por que ele fala isso? Porque, conforme ele, muitos estudantes perguntam por que estudar latim, né? Por quê? E ainda ele comenta no artigo assim que o Ministério da Educação Brasileira, ele desobrigou, desde o final do último século, que os cursos superiores de letras, que não precisasse mais colocar nas grades o ensino da língua latina. Então, foi se perdendo cada vez mais. Mas, ele comentou lá que, apesar desses fatos terem ocorrido, muitos estudantes procuraram esses cursos do ensino do latim. Ele não sabia explicar o porquê disso, mas, segundo ele, dá para se entender que foi pela nova forma tipo, o novo método que eles começaram a ensinar o latim, que era tendo uma abordagem multidisciplinar, onde o estudante conhece melhor o latim dentro da história, da ciência e da literatura. O último tópico que ele trabalha é a relevância dos estudos do latim para os pesquisadores da CCCI. O que é essa CCCI? É formada por pesquisadores, voluntários, professores, instituições e colégios. É como se fosse uma cidade de conhecimento, né? Então, nesse estudo, o latim está presente na rotina desses pesquisadores e o conhecimento e o latim torna-se muito importante para se realizar pesquisas em muitas áreas, como a conscienciologia. Pois os idiomas clássicos, latim e grego, ampliam o nosso dicionário cerebral, ou seja, ajudam a nossa consciência na aquisição de novas palavras. O latim, uma justificativa que ele dá desse trabalho é que o latim é a raiz linguística de muita influência, um depósito de grande saber e digno de muita pesquisa. E também, segundo ele, o estudo do latim dá maior competência no uso da língua portuguesa
e são muitos ainda hoje os lugares que nos deparamos com o uso de palavras e expressões em latim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o legado grego na terminologia gramatical brasileira. Então, esse é um trabalho escrito por Maria Helena de Moura Neves, publicado na revista Alfa, Revista de Linguística de São José do Rio Preto. Então, eu busquei esse trabalho no site da Cielo, que é como se fosse uma biblioteca eletrônica que compreende todos os trabalhos científicos brasileiros. Então, este é um estudo que tem como objetivo pesquisar a existência de um legado grego terminológico na organização gramatical brasileira, considerando que a gramática incipiente grega é a fonte da nossa gramática por via da gramática latina. Verificam-se também casos de alteração de nome com manutenção de conceito e casos de alteração de conceito para o nome conservado. Então, esse trabalho faz o quê? Ele busca termos na língua grega utilizados para estudar a nossa gramática e que foram transcritos ou repassados para a língua latina e assim chegando para a língua portuguesa, né? através da gramática, então até nós. Então eu trouxe aqui algumas palavras que têm no grego alguma semelhança daí, com o latim e o português. Então em grego silabé, né, o termo sílaba. Então, a palavra ela é semelhante, não muda a sua terminologia, não muda o seu conceito e a sua aplicação. Então, a palavra tempo, em português, que em latim é tempos, em grego era cronos. Então, a palavra muda, mas o conceito não muda, né? A sua aplicação também não mudou. Então, preposição, que em latim era praepositio, e grego próteses. Então, ele também é um outro exemplo de que a palavra, com o passar do tempo, mudou, mas a sua aplicação e o conceito não. Então, em português, o termo verbo, em latim verbo, em grego era rema, que significa o que se diz, e predicado. Então, rema, ele é, na verdade, de origem grega, ele significava então uma expressão que dizia algo sobre o sujeito. E daí já hoje, então, o termo verbo já é outro conceito. E, então esse é um exemplo de uma palavra que, com o passar do tempo, se transformou o seu conceito e a sua aplicação do termo e a palavra também. E daí então temos outras duas palavras que mudaram, mas são as mesmas aplicações, que seria daikon, em grego, demonstrativo, em latim, demonstrativo, e assim também sucessivamente essa outra, que significa masculino. Então, esse trabalho, o objetivo principal era mostrar que tem muitos termos em grego que era do grego, muitos termos, e que foram transliterados para a língua latina e então chegaram até a nossa gramática portuguesa. Todas as transformações da palavra, né, até chegar.